Olá, meu nome é Leandro Vieira e esse vídeo é um tutorial de como utilizar a planilha de apuração de jornada de trabalho do motorista de caminhão que você adquiriu ou pretende adquirir. Essa é uma ferramenta completa e prática e que não demanda aí um investimento tão alto para adquirir. Aprecie cada detalhe desse tutorial para entender cada funcionalidade. E qualquer dúvida você tem o meu contato na descrição. Ao abrir a planilha, a primeira coisa que você verá é esta tela de orientação sobre a ferramenta. Onde aqui na lateral eu deixo meus contatos para caso você precise tirar alguma dúvida e as redes sociais para nos acompanhar. É importante que você leia atentamente a declaração de isenção de responsabilidade e aqui nessa parte aqui central são as orientações sobre a planilha. Esta é uma planilha em Excel para auxiliar o controle e apuração da jornada de trabalho do motorista de caminhão. O que tem dentro dela? Ela tem um modelo de diário de bordo, planilha de apuração mensal e um resumo da apuração mensal. Aqui embaixo você encontra alguns benefícios da planilha, algumas funcionalidades. E aqui no canto inferior direito, você clicando nele, você será direcionado para uma página, para esse vídeo que você está assistindo. Será direcionado para o YouTube e para esse vídeo que você está assistindo agora. Indo para a aba modelo de diário de bordo, nós temos esta tela aqui. Este é um modelo de diário de bordo pronto para imprimir em uma página frente e verso e que o motorista preencherá diariamente no seu caminhão. Além de anotar os horários de início e fim de cada jornada, é possível o motorista anotar a quilometragem, os motivos de cada parada e os locais que estavam em cada momento. Depois nós vamos ver para que serve essas funções aqui, né? Os motivos de cada parada eles estão representados aqui na parte de baixo do relatório. Então aqui nós temos as legendas. Quando ele informar o motivo A, é porque ele estava em tempo de espera, aguardando o carregamento, descarregamento, nota fiscal. Se ele anotar o B lá em cima, é porque ele estava trabalhando, descarregando, então ele estava fazendo algum tipo de trabalho. Esse aqui conta depois, posteriormente, conta como hora de trabalho normal. Aí tem o C, descanso, D, refeição. E o E, que é outro motivo, abastecimento, manutenção, fiscalização, enfim. Esta é a aba de diário de bordo que você imprimirá e deixará com o motorista. Logo em seguida nós vamos para a aba de apuração mensal, onde nesta aba de apuração mensal eu já deixei aqui preenchido, já transcrevi um diário de bordo para mostrar algumas funcionalidades e o resultado deste motorista aqui. Nessa célula aqui em cima do mês e ano, você escolhe o mês e automaticamente ele já vai atualizar as datas e as fórmulas. Aqui eu já deixei pré-definido de janeiro de 2020 a dezembro de 2020. Indo aqui para as células, nesta célula aqui, nessa coluna de feriado, você vai informar quais foram os dias de feriado que teve naquele mês, ou feriado nacional, ou feriado da cidade. Ao preencher aqui, automaticamente ele vai zerar as horas negativas e se o motorista trabalhou naquele dia, já vai contar como hora extra 100%, como é o caso aqui desse dia primeiro. Nas colunas férias e atestado, você vai informar se o motorista estava de férias, né, o dia que ele iniciou as férias, se ele pegou algum atestado você já anota. E aqui automaticamente vai abonar o dia de trabalho dele aqui nos cálculos, então não vai gerar
horas negativas, enfim, vai fazer a abonação por conta das férias e do atestado. Nessa coluna base aqui, é uma pergunta, ele está na base, ou seja, nesse dia ele está trabalhando internamente na empresa ou ele está trabalhando na base de moradia dele. Normalmente as convenções aí de pagamento de diária de viagem, ela é para quando o motorista está em diária, quando ele está em viagem. Quando ele está na base dele trabalhando, onde ele tem uma estrutura de refeição, onde ele pode almoçar em casa, aí não se paga diária. Então automaticamente aqui, quando você preencher, ele já vai descontar lá embaixo. Depois eu vou mostrar esse dia para não pagar a diária. Aqui é onde, nesse corpo aqui, é onde é preenchido, transcrevido o que foi escrito no diário de bordo. E no final aqui nós vamos ter algumas outros cálculos que ele fará automaticamente. Então nessa coluna aqui é onde mostra o trabalho efetivo dele, qual foi o trabalho efetivo e quanto desse tempo ele estava em direção. Então aqui nesse dia 4 ele trabalhou 11 horas e 41 minutos e dessas 11 horas que ele trabalhou, 7 horas foi em direção. Nessa coluna de refeição aponta o tempo de refeição que ele parou nesse dia e já vai mostrar algumas divergências, inconsistência, quando ele fizer uma refeição menor do que 1 hora, quando ele descumprir a 1 hora da lei do motorista, a 1 hora mínima de refeição por dia. Então ele teve aqui, nesse caso, ele teve 2 dias que almoçou abaixo de 1 hora, e já vai dar automaticamente isso. Aqui nós temos uma coluna aqui com o descanso, com as paradas de descanso que ele fez em cada dia. Aqui já o tempo de espera, né? Qual foi o tempo de espera de carga. O adicional noturno normal. Então se nós pegarmos aqui nesse dia 6, ele iniciou às 4 horas da manhã. Então ele teve 1 hora de adicional noturno. E aqui, como ele trabalhou apenas 6 horas, ele ficou com 2 horas negativa, né? A jornada dele é de 8 horas dia. Nesse dia aqui ele trabalhou 6, ficou devendo 2 horas negativa. Na coluna azul nós já encontramos aqui quais foram as horas extras normais e as horas extras noturnas. Então, se for 50% no meio da semana vai calcular, se for 100% na semana vai calcular. E aí aqui já tem horas 100% e as horas 100% noturnas, que é as horas depois entre as 10 e 5 horas da manhã. Na coluna final nós temos uma novidade que eu acho bem interessante para você fazer as suas conferências, inclusive de horário. Então na penúltima coluna ele vai informar qual foi a distância percorrida em cada dia, conforme a quilometragem informada, e também qual foi a velocidade média que ele rodou essas distâncias percorridas. Então, por exemplo, ele tem aqui, nós vimos aqui no primeiro dia 20 km por hora, 57 km, 53 km e aí sucessivamente. E ele vai apontar possíveis inconsistências. Por exemplo, nesse dia 1 ele disse que rodou 149 km com base na quilometragem informada e que esses 149 km ele já calculou em média que ele rodou a 20 km por hora. É uma velocidade muito baixa. Por que isso? Porque como é que nós chegamos nesse cálculo? Ele informou que rodou a 149 km em 7 horas e 37 minutos em direção. Aqui tem uma possível inconsistência, ou ele anotou errado a quilometragem inicial ou final, ou esqueceu de informar alguma parada, ou alguma início e fim de jornada, ou, a não ser que nesse dia, com base nas cidades que ele preencheu no relatório de bordo, você vê, ele estava subindo uma serra de mais de 150 km.
ou questionando ele, estava em um congestionamento que não acabava mais. Então, e aí você vai buscar uma justificativa, tentar entender o que aconteceu nesses dias aqui. Então, nesse nosso exemplo, teve 3 dias que deu como divergência, ou seja, eu considerei que abaixo de 40 km, uma velocidade de 40 km por hora tem a divergência. Se nós seguirmos aqui para baixo, rolar essa barra aqui de rolagem aqui, né? Nós vamos chegar nos totais, em algumas outras informações. Então aqui nós temos os totais do mês atual, que calculou nesse mês. Nesta outra linha aqui, ele já vai trazer o saldo que ficou pendente de pagamento do mês anterior. Então, por exemplo, o motorista aqui ele teve 30 horas de tempo de espera, 2 horas e 50 minutos de adicional noturno, e aqui, vamos parar por aqui, 58 horas e 11 minutos de hora extra, de 50%. Como ele não recebeu 10 horas no mês anterior, vai somar e vai recalcular um novo total. Aqui embaixo, que é interessante, ele fará a compensação das horas negativas, certo? Então ele fez 68 horas, descontando as horas negativas, vai cair para 40 horas. Então ele vai gerar aqui um novo saldo de horas extras após as compensações. Nesta linha, você informará se vai deixar ou não pendente para pagamento alguma hora extra. Então você pode ter acordado aí na sua convenção um banco de horas. Então se você for pagar esse mês ou vai deixar aí 1 ou 2 ou alguns meses no banco de horas, você preenche aqui, né? Vai preenchendo. Nesse nosso exemplo eu disse que vou deixar essas 9 horas e 50 minutos de hora 100% noturna pendente para pagar o mês que vem. Então automaticamente ele vai zerar aqui, ó, que é o quê? Que é o que vai ser pago na folha desse mês aqui de fato. Aqui embaixo nós vamos encontrar um resumo do que será lançado na folha. Então nós temos aqui tempo de espera 30 horas, mais 2 horas e 50 minutos de adicional noturno, e aí sucessivamente até chegar lá embaixo na quantidade de diárias. Então aqui na quantidade de diárias ele já vai descontar os dias que o motorista trabalhou na base, né? E aqui no lado as horas que ficará pendente para o próximo mês. E aí aqui nós temos as outras aulas para você preencher mês a mês. E agora nós vamos para a aba de premissas e resumo. Esta é a tela. Aqui nessa tela mostra um resumo mensal e faz uma previsão, né, uma estimativa, uma simulação de valores a receber. Então aqui na lateral esquerda você vai preencher algumas premissas, qual é o salário do motorista. Então você preenche aqui qual é o adicional noturno desse motorista, o percentual de horas extra de segunda a sábado, e qual é o percentual de hora extra no domingo e feriado, e o valor da diária. Com base nisso e com base nas horas, ele fará uma prévia de valores a receber, tanto de adicionais nas horas como de valor de diária. E aqui ele trará também na linha final um saldo de banco de hora caso fique pendente alguma hora negativa. Enfim. Esta é a planilha onde nós gostaríamos de mostrar. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida tem o meu contato na descrição do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado.